a sua bondade, ela é tão especial para com nossas vidas, e a gente percebe isso pelo fato de poder estudar, pelo fato de ter um livro milenar, com margens elevadíssimas de segurança a respeito da especialidade desse livro, que nós assim não temos a menor dúvida que se trata de uma revelação sobrenatural, de uma revelação vinda da parte de Deus, para nos informar a respeito dos seus desígnios para uma criatura que o Senhor amou tanto. Esteja capacitando cada professor, especialmente aqui o Ricardo, para que ele ministre em nossos corações essa manhã, para que os nossos corações sejam amplamente desafiados, Senhor, a amar aquele que nos amou primeiro. Muito obrigado mesmo. Eu oro por isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Carta. Não, tranquilo. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Melhorou, Diego? Melhorou, Diego? Meus irmãos, nós estamos então continuando a nossa reflexão, o nosso assunto sobre o livro de Gênesis. E depois de Gênesis eu não sei o que nós vamos estudar, mas eu gostaria de desafiar os irmãos a participarem da IBD, vindo participar na casa, lendo as Escrituras, porque nós pegamos uma porção extensa do texto e a gente não vai decorrer verso a verso, porque não faz sentido isso aqui. Uma outra coisa também que eu gostaria de chamar a nossa atenção é pelo nosso tempo. Tempo é um recurso escasso na modernidade atual. E aí agora são 5 para as 10. E então nós devemos valorizar esse tempo, o tempo de reflexão que nós temos. E talvez você possa se perguntar o seguinte: ou a gente aumenta esse tempo, ou nós criemos outro tempo, ok? Porque a reflexão na palavra de Deus nos nossos tempos atuais se faz necessário, diante de tantas coisas absurdas, bizarras, que nós temos visto, até na nossa cidade de Cambuí. Mas isso é um assunto para outro dia. E aí nós estamos então, hoje, nós vamos capítulo 12 até o capítulo 14 de Gênesis. É uma história conhecida, nos 3 capítulos são histórias conhecidas de todos nós. E é importante, meus irmãos, a gente não perder de vista quem está ouvindo essa mensagem. Quando Moisés escreve o texto que você tem na sua mão, ele escreveu para um público. Pessoas, então, haviam... Ô Edson, agora deu uma sede, rapaz. Raramente eu peço água, bebo água, né? Muito obrigado, viu? Que a bênção de Abraão caia sobre você. Mas é que hoje, não sei, eu acordei, sabe quando está arranhado assim? Então, às vezes vai que eu preciso, né? E aí, nós estamos então sabendo que Moisés está escrevendo agora a revelação de Deus. E nessa escrita, um público vai receber o texto. Ainda que não seja um texto para todas as pessoas daquela época, mais ou menos uns 4 milhões de pessoas, mas depois que Moisés organiza o Estado, basicamente é Moisés que vai dar uma organização para o Estado de Israel, com as leis recebidas de Deus, os sacerdotes, então, depois de serem instituídos com Arão, eles vão ensinar o povo, e eles vão contar uma história para o povo. Então lembre, essa história de Abraão, que nessa altura do campeonato é Abrão, foi contada para o povo que havia 400 anos de escravidão, depois o povo é levado por 40 anos no deserto, e agora o povo está na divisa para entrar na terra de Canaã. Então o povo está na divisa para entrar na terra. E isso é importante porque faz relação com
Às vezes eu vou falar Abraão, tá bom, meus irmãos? Depende do jeito que for mais fácil pronunciar. E o povo então está para entrar e ouve a história de Abraão. E Abraão faz um paralelo com a história de Israel. E uma forma de nós lermos o livro de Gênesis é os chamados Toledote. Abra lá a sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Esse termo aí, Toledote, significa, estas são as gerações. Então, uma forma de fazer uma leitura do texto é, esta é a geração dos céus e da terra, começa a contar lá em Gênesis capítulo 2. Depois essa é a geração de Adão, Noé, Sem. E agora a gente chega, não tem, né? Melhor dizendo, não tem, esta é a geração de Abraão. Mas tem, essa é a geração de Terá. Olha, verso 27 do capítulo 11. Estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. O texto, Moisés quer ensinar para a gente, meus irmãos, e para o povo daquela época que estava ouvindo essa mensagem, que agora há uma nova revelação. As coisas do passado ficaram no passado, ficaram para trás, e agora há uma nova geração. E é a geração de Terá, que será o pai de Abraão, né? O pai do herói, assim dizendo, porque muitas vezes a gente vê Abraão como um herói da fé. O texto lido de Hebreus capítulo 11, depois o autor de Hebreus vai dizer que o mundo não era digno desses homens. Tal a importância deles. Mas nós vamos perceber que Abraão ele precisa de um redentor, que ele não é o amigo de Deus sem o auxílio de Deus, sem o auxílio do redentor. E o que nós já estudamos até então? Alinhar aqui, né? Nada pode ficar desalinhado, isso. Nós já estudamos da criação, lembra? No princípio criou Deus os céus e a terra. Aprendemos da queda da serpente, da tentação, da tática da serpente, da queda de Adão. E como Deus, então, ainda na queda, Deus providenciou um meio de redenção. Vimos a Torre de Babel, a Arca de Noé e a Torre de Babel. Tudo isso tem relação com Abraão, gente. Parece que não, parece que Moisés está contando uma história que não há relação uma coisa com a outra. Mas todas as histórias, há uma relação com todas as histórias. E isso tudo vai ecoar lá no Novo Testamento. E esse texto que nós leremos daqui a pouco, de capítulo 12, 1 e 3, chegou a nós. A bênção de Abraão, a bênção que Abraão recebeu, chegou a nós. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí o que nós estudaremos até o final do livro de Gênesis? Hoje, a gente começa com Abraão, viveu por volta aí do ano 2166 a.C. A gente não vai se ater a datas, isso é a data tal, isso é a data tal, isso é a data tal. Tá? Isso é um assunto para um outro dia, para um outro momento. Só de curiosidade, há alguns que dizem que entre o dilúvio e Abraão passou-se 2000 anos, outros vão dizer que passaram 1000. Então depende de quem você lê e de quem você estuda. Mas Abraão, isso é certo na história e também entre os estudiosos da Bíblia, que esse é o ano da vida de Abraão, no ano de 2100, mais ou menos, antes de Cristo. Tá? Então nós estamos aí há 4000 anos de Abraão. 4000 anos, gente, não é nada para Deus. Para Deus não é nada. 1000 anos é um dia e um dia é 1000 anos. Pedro, né, vai falar isso. Mas para nós, 4000 anos é um tempão. E muito bem, esse é o famoso Abraão, amigo de Deus, né? Um homem que o nome dele, Abrão, significa que meu pai é elevado, meu pai é alto. Abraão, então, como eu disse, não é a genealogia de Abraão, mas é a genealogia do pai dele, de Terá. E é uma vida, meus irmãos, que encanta a gente. Eu não sei, mas quando eu leio o livro de Gênesis e outros livros, Josué, por exemplo, Daniel,
Você começa a ler a biografia desses homens, esses homens encantam. Esther. Gente, Esther é uma estrategista. A gente lê a história de Esther, ela dá vamos dizer em termos contemporâneos, né? Ela dá uma rasteira, né? Ela engana um general. Cria toda uma trama assim, né? É quase que novela. Eu não sei se a Record fez novela de Esther. Mas Abraão é um personagem muito importante na Bíblia. Ainda que o livro de Gênesis ainda que Moisés não dê uma atenção textual grande a Abraão, né, porque a história de José, por exemplo, tem uma proporção maior, Abraão é Abraão, meu irmão. Quem são os pais? Abraão, Isaque, Jacó. Abraão é principal. Ainda que ele não tenha a sua história contada com maiores detalhes do que José, por exemplo. Mas Abraão é fundamental. Isso também é importante no Novo Testamento. Carta de Paulo aos Gálatas. Paulo vai falar um pouco disso também, de como isso chega a nós. E aí, meus irmãos, qual é o centro? E aqui é um eixo que amarra todas as coisas, é algo centralizador. Na leitura nossa do livro de Gênesis, e a gente tem falado disso, a gente vai continuar falando disso, porque é o foco da história da redenção de Deus. Moisés, quando escreve, inspirado pelo Espírito Santo, ele não escreve aleatoriamente, ele não sai contando uma história qualquer. Como já o pastor falou na primeira aula, o recurso de Moisés era pouco. Ele não podia copiar, usar rascunho. Então, ele tinha que ser preciso na sua escrita. E não podia ficar errando também. E qual é o centro teológico, meus irmãos? Pergunta que eu faço aí. Qual é? O que vocês acham? Pode falar. Não vai ganhar prêmio. Então, é por isso que ninguém vai falar, né? Se fosse ganhar um bombom, um chocolate, uma caixa de bis... Qual é o centro, meus irmãos, do livro de Gênesis? Se nós tivéssemos que escolher um verso e dizer assim, qual é o principal verso? Qual seria? Nossa, que tragédia, hein, pastor? Ou a gente não ensina direito, ou o povo não aprende direito, hein? Eu acho que, nossa, vamos pedir a conta. Mas, Gênesis capítulo 3. Às vezes é medo, às vezes os irmãos estão assim com vergonha, acanhados. Mas é como eu falo, isso aqui não é um vestibular, meus irmãos. Se responder errado não quer dizer que você vai para o inferno. E nem que vai ser penalizado de forma alguma. Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente. Descendente, uma pessoa dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse é o versículo que dá cor a toda a revelação da redenção. Esse é o verso que toda a Bíblia, tudo que é revelado, rodeia em torno desse versículo, orbita em torno dele. É a esperança de um redentor, é a história da redenção. Esse é o verso. O Redentor virá. Virá, eu digo, para eles lá, né? Era a visão do futuro. Nós sabemos que o Redentor já veio, é Cristo. Ele voltará uma segunda vez para completar a redenção. Mas o verso principal, o verso que é uma espécie de chave hermenêutica, que abre a nossa mente para entender o livro de Gênesis, eu diria que é esse. Porque a história de Abraão, a aliança que Deus faz com Abraão, surge desse versículo aqui. É um povo escolhido, um homem escolhido, uma mulher escolhida, um novo povo, e dentro desse novo povo há um descendente, que é Cristo, nosso Senhor. E aí, verso que eu li, só o verso 27, desculpe, deixa eu voltar para cá. Isso. Verso 27... do capítulo 11, vamos acompanhar a leitura a partir do verso 27 até o 32. E essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, que significa pai altíssimo ou pai elevado. Gerou a Naor e a Arã.
Arã gerou a Ló, aquele sobrinho que acompanha Abraão. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, e tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Sarai significa princesa, tá? Princesa. A gente vai ver um pouquinho disso. Milca, rainha. Filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. E aí está em vermelhinho. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. Eu coloquei a NVI, tá bom, meus irmãos? E Sarai foi estéril, não tinha. Uma frasezinha que às vezes passa despercebido. E tomou Terá Abraão seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho. E Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Foram os dias de Terá 205 anos. E o que aconteceu com Terá? Morreu. Do que a gente lembra? Lembra das genealogias? Morreu, morreu, morreu. Presença da morte. Morreu Terá em Arã. Mas aí diz o texto que Sarai foi estéril. E naquela época, a mulher ser estéril, será que é uma mensagem do além, Diego? Né? Antigamente, uma vez aconteceu na igreja que captou uma rádio. Os crentes mais antigos, talvez, vão se lembrar, porque foi, né, Cleber? Captou uma rádio. Eu não sei como, não entendo nada disso, né? Mas... E daí tinha uma denominação... Que rádio era coisa do demônio, as potestades do ar, assim, né? Bem, meus irmãos, Sarai foi estéril, não tinha filhos. O que era uma mulher sem filhos naquela época? Era uma mulher sem esperança. Era uma família, melhor dizendo, sem a expectativa do futuro, sem continuidade. A família de Abrão ia morrer, acabar sem uma história. E o que Moisés quer nos ensinar? Que Deus escolhe uma família onde há uma mulher estéril e que o Salvador virá não por mecanismos humanos, mas é Deus que vai provocar a vida, é Deus que é o Senhor da vida. Não pela vontade de um homem, mas pela vontade de Deus. Por isso Deus escolhe Abrão, de uma maneira soberana, ele casa com uma estéril, e Deus fala depois, daqui a pouco, né, nós vamos ver, da promessa. Mas e Sara sendo estéril, nós vamos ver no decorrer da história, que foi feito algumas coisas, né, alguns tramas, algumas histórias assim estranhas. Fica com a minha escrava e tem dela aí um descendente. Mas daí você lê para frente, Deus fala, no tempo certo, no tempo adequado, Sara, e também, né, a gente costuma falar Sara e não Sarai, Sara tem a luz, dá a luz a um filho. Mas perceba que Moisés quer deixar claro que o canal da bênção virá de Deus por meio de uma mulher estéril. E aí a região que eles moram, é a chamada aí Oriente Médio, a Mesopotâmia, né? Deixa eu ver se eu tenho aí, eu acho que vamos ver se esse ficou melhor. Aí, ficou um pouquinho melhor. Essa região, meus irmãos, senão o ventilador fica jogando para lá e para cá, entendeu? Então, a gente põe no cantinho aqui no chão. É uma região fértil. São os famosos rios Tigre, Eufrates. E nós temos, daqui a pouco eu vou mostrar uma outra imagem também, do Egito, Rio Nilo. É um local muito fértil por conta da presença desses rios. Tá? Então, tudo que é perto de rio é muito fértil. Cidades antigas eram aí construídas em torno de um rio. Eles criavam gado. E aí nós temos então a viagem de Abraão. Abraão sai lá do sul, né, perto do Kuwait, ou Iraque, ou Irã, bem lá no sul. Ele percorre todo o rio, que era o trajeto de comércio na época. Ele sobe até a Síria, a atual Síria. Depois ele para em Arã.
Ele para em Harã. Não se preocupe, às vezes é distância, né? Ó, às vezes é só a distância, interferenciazinho. Ele para em Harã, depois ele vai descer, a fome na terra. Lembra da história? Quando a fome aperta, ele desce ao Egito, depois ele sobe de novo. Essa viagem toda de Abraão, aí uns 2.000 quilômetros, ele fez sem carro, sem avião, sem bicicleta, sem moto. E essa região é chamada aí de crescente fértil, né? Porque ela faz uma espécie de uma meia-lua, é onde Terá tem os seus filhos lá em Ur, Terá morre em Harã, né? Abraão vai receber o chamado lá em Ur dos caldeus, lá embaixo, não é em Harã. Alguns vão dizer que é Harã, eu acredito que foi em Ur. Por que eu acredito que foi lá? Porque no Novo Testamento Estevão fala que foi em Ur. Se Estevão falou, está falado. É uma terra onde tem muitos deuses. Meus irmãos, Deus, idolatria não é coisa moderna do nosso tempo. Naquela época existia. Descobriu no início do século XX, 1937 mais ou menos, descobriu a cidade de Ur dos caldeus. Tá? E tem aí uma espécie de um templo, um observatório, eles dão o nome de Zigurate, essa pirâmide, né? E era uma observação da lua, porque o povo dessa região é um povo que adorava o deus Lua, ou a deusa Lua, chamada de Sim. Era um povo extremamente, meus irmãos, às vezes a gente tem a imagem de Abraão e do povo daquela época como bárbaros, no sentido de homens da caverna. Povo assim que, sabe, aqueles desenhos dos Flintstones. Nada disso, povo altamente inteligente. Pensa para construir um templo desse, engenharia envolvida nisso, meus irmãos. Locomoção de materiais, administração de gente, engenharia, cálculo estrutural. Pessoal muito inteligente. Josué vai dizer o seguinte: então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitavam antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor. E esses pais, olha o que eles faziam lá em Ur dos caldeus, serviram a outros deuses. E era um povo muito idólatra, muito inteligente, casas de 2, 3 andares, gostavam de música, já encontraram harpa, gostavam de música, povo desenvolvido. Então, primeira coisa, vamos tirar essa ideia que o povo daquela época eram os Flintstones, povo da caverna. Não era, gente, povo altamente inteligente. Os babilônicos conheciam muito mais matemática do que a gente, tá? Povo muito inteligente. E daí tem o chamado de Abraão. Esse texto maior é o texto de Atos. E ele disse, aqui é Estevão: homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra, e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra, em que habitais agora. E aí a gente lê em Gênesis capítulo 12, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Por isso, meus irmãos, eu acredito piamente que o chamado de Abraão não aconteceu em Harã, tá? O chamado de Abraão não aconteceu em Harã, lá em cima, tá? Não aconteceu ali. O chamado de Abraão aconteceu aqui embaixo, onde começa a linha vermelha, tá bom? Deus chama Abraão ali. Depois eles vão se mudar para a região mais ao norte. Depois eles descem, de fato, para a terra de Canaã.
Mas, meus irmãos, Abraão recebe então essa ordem. Mas Abraão é livre, não é? Abraão tem aí uma certa liberdade. Sem entrar no mérito, da vontade de Deus, não, isso também é assunto para outro dia, senão a gente não sai da vida de Abraão. E ele poderia dar duas respostas para Deus. Abraão poderia rejeitar, colocar vários empecilhos ao chamado, como Moisés depois vai fazer. Eu não sei falar, eu aquilo, eu isso, eu aquilo. Abraão simplesmente ouve. E ele aceita a mensagem. Abraão, ao ouvir, Deus sai, ele sai. Lá de Ur, lá do sul. Depois ele vai parar em Harã. Mas, o que isso significa, meus irmãos? Pensa, Abraão não tem a história da redenção na sua mão. Ele não tem um texto sagrado. Abraão não tem uma bola de cristal. Abraão não tem a espada justiceira, dê-me a visão além do alcance, Thundercat. Abraão não tem lembrando aqui, qual que é a joia? É a joia do tempo? Dos Vingadores, que volta no tempo. Abraão não tem nada disso, meus irmãos. Abraão teve o chamado de Deus, e ele não tinha internet, ele não poderia acessar o UOL, vamos ver previsão do tempo. Não tem previsão do tempo. Previsão do tempo é olhar para as estrelas e tentar descobrir o que elas estão falando. Vai chover, não vai? Eles tinham isso muito bem, conheciam isso. Abraão não tem a facilidade que nós temos na nossa modernidade. Se você tiver que fazer uma viagem daqui para a Rússia, mais ou menos você faz ideia do que você vai encontrar lá. Se você tiver que sair daqui para a Argentina, você sabe o que vai encontrar lá. Você sabe até da moeda da Argentina. Se você tiver que ir para o Nordeste, você sabe mais ou menos. Lá é quente, lá o povo fala um pouco diferente, veste diferente, tem outros costumes, outros hábitos. Se você tiver que ir em qualquer lugar desse mundo, hoje em dia, até na Coreia do Norte, você sabe que você será perseguido lá se falar do amor de Cristo. Pensa, meus irmãos, o conhecimento que nós temos hoje do planeta como um todo, Abraão não tinha. Abraão, então, é chamado por Deus, é escolhido por Deus, e não pergunte por que foi Abraão e não foi Terá, o pai, ou um outro irmão, Naor. Foi escolha divina, não sei por quê. Mas Abraão aceita, e ele não tem a história da redenção, então ele não sabe o que vai acontecer no futuro. Como vai ser a realização dessa promessa? Abraão não faz ideia, meus irmãos. Como Deus vai cumprir aquilo que Deus falou para ele? Porque Deus aparece para Abraão 3 vezes só. Algumas vezes Deus fala, algumas vezes Deus aparece, por meio de teofanias. Jacó, Deus aparece 2 vezes. Isaac, 2 vezes, Jacó 1 vez. Olha só, Deus apareceu 3 vezes para Abraão. Hoje em dia, Deus aparece para algumas pessoas aí toda hora, todo instante. Não que Abraão é melhor ou pior, mas o comportamento de Deus revelado nas Escrituras aqui, não é que Deus se aparece quando a gente quer convocar Deus, uma espécie de uma magia, e eu convoco a Deus e Deus, uma espécie de Aladim, o gênio da lâmpada. Eu faço aqui uma oração e Deus... Não é assim que acontece. Deus não apareceu toda hora para Abraão, falando para ele, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, cuidado. Não foi assim. Por isso ele é chamado pai da fé. E Abraão abandona uma região, meus irmãos, ele abandona uma região, ele abandona o seu lar. Como é difícil para a gente, às vezes, mudar. Eu tive a oportunidade de mudar para Limeira, não fui. O pastor saiu de BH, veio para cá, mas até BH, saiu Botucatu, longe, né? Outros irmãos aqui já tiveram mudado o seu Sanches, São Paulo para cá, e outros irmãos mudaram. Mas percebe que a realidade da nossa mudança, da mudança dos irmãos, é diferente da mudança que aconteceu com Abraão? Abraão tem que abandonar a sua parentela, a sua família. E hoje em dia se fala demais em família, família, né? Até o governo fala bastante de família.
Eu não estou criticando, falando mal, estou falando que é um assunto que está à tona. Abraão tem que abandonar seus deuses. Aquela lua que Abraão adorava, aquela lua cheia. Quando Abraão olhava para aquilo, ele se curvava. Ele teve que abandonar. Porque agora apareceu o Deus verdadeiro. Abraão vai receber uma nova pátria. Olha, Abraão, eu vou te dar uma nova pátria. Não é a pátria de Ur dos Caldeus, mas é uma nova. Eu vou te mostrar, Abraão. Você não sabe qual é, você não viu ainda, você não sabe onde é. Mas eu vou te levar lá, eu vou te mostrar e vou te dar. Então Deus pede para Abraão romper, meus irmãos. Deus pede para Abraão romper. Eu vou romper aqui. Só para ilustrar. Imagina que fosse uma corda. Você sabe o que eu vou fazer, né? Rompeu. É isso que Deus pede para Abraão. Rompa com tudo com que você está ligado. Abra mão de tudo. Mas é difícil não, gente. Fala a verdade, isso não é difícil? É difícil, mas Abraão rompeu. E aí nós vamos chegar no capítulo 12. Está aí o texto, verso 2 e verso 3. Até aqui, podemos dar mais um passinho? Clarice? Observação importante. A gente faz recorte, né, meus irmãos? A gente pula as coisas. Por isso que é importante você falar, mas e esse pedacinho aqui, né? Vocês sabem que quem sai de Ur dos Caldeus foi Terá. Nós acabamos de ler. Certo? Né? E aí então, a pergunta, Clarice, é Deus chama Abraão ou chama Terá? Porque é Terá que sai, né? Isso. É Abraão. Que é Abraão. O que o Moisés não esclarece nessa questão se há algum chamado para Terá, que eu acredito que não há. Nenhum chamado para Terá. A leitura que eu faço é Deus chama Abraão. Abraão é provavelmente o primogênito, é o mais velho, por conta dele estar nessa listagem aqui, Abraão, Naor e Harã. Então ele recebe o chamado e ele com seu pai, e o pai então aceita e o pai sobe. E daí pode ter acontecido isso de fato também. Outras pessoas migrando e a família toda subindo. Mas o chamado mesmo é um chamado para Abraão. Terá não é chamado. Né? Não, ele morre. Já estão no meio do caminho. No capítulo 12, no início do capítulo 12, eles estão no meio do caminho. Ainda não sabendo se é Canaã. Poderia ser para a Europa. Né? Eles poderiam continuar subindo. Mas Deus os guia para o sul. Deve haver alguma razão. Eu não estudei a razão por que ir para Jerusalém. Dizem alguns que... É que eu estou olhando para o relógio, se eu posso entrar nessa especulação. Que Jerusalém é uma cidade que olha praticamente para todos os lados do mundo. Olha para o mar Mediterrâneo e vê tudo que está para frente. Né? Então, é quase que uma cidade centro no nosso planeta. Bem, meus irmãos, então Deus chama Abraão, mas Terá, que é o pai, o líder da família,
Abraão também é uma espécie de líder, por ser o primogênito, vão até Harã, e depois de Harã eles vão descer. E aí Deus, então, no capítulo 12, disse, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí nós temos então aquilo que é chamado da promessa, de uma aliança feita. E qual é a aliança, meus irmãos, que Abraão ouve de Deus? Olha só, disse o Senhor a Abraão, por isso que eu falei há pouco que aqui Deus não apareceu a Abraão numa espécie, eu vou usar um termo, mas só para ilustrar, Deus não se materializou numa pessoa, assim como numa sarça. Aqui Abraão ouviu, Abraão não vê nada, tá bom? Lembra de Samuel? Samuel, ele ouve. Por que eu estou falando isso? Olha o verso 7 do mesmo capítulo 12. Verso 7 do capítulo 12. Apareceu o Senhor a Abrão. É diferente de disse o Senhor a Abrão, tá bom? Só para a gente tentar esclarecer essa questão. E quais são as bênçãos que Abraão recebe? Farei de você uma grande nação. Meus irmãos, lembra? O que a mulher dele é? Mas Deus quer mostrar para Abraão e também para o povo de Judá, para o povo que está saindo do Egito, saindo ali do deserto, já quase entrando na terra de Canaã, quer mostrar para o povo, olha, o meu povo vem e é criado pelo poder de Deus, não pelo poder dos homens. Então ele terá numerosos descendentes. Pode? Então, nós vamos chegar nos altares de Abraão. O que esses altares significam? Esses altares têm um significado. São 7 bênçãos, tá, meus irmãos? 7. Por que 7? É um número aí de algo completo, perfeito, né? Não é assim um número aleatório também. Deus não vai dando um número aleatório. A segunda bênção, ou promessa, eu a abençoarei. Por que eu o abençoarei? Olha, Sara é estéril, mas eu vou abençoar Abraão. Pode ficar, vamos dizer, Deus não falou isso, você pode ficar tranquilo. Mas Abraão, você será uma bênção, eu vou abençoar. Quando ele diz eu o abençoarei, está mostrando assim, lembra de Sara, sua esposa, Abraão? Ela é estéril. Mas eu vou abençoar, eu vou derramar graça e misericórdia. A terceira, tornarei seu nome grande. Meus irmãos, se você fizer assim na sua Bíblia, quem que queria ter nome grande? Quem queria ter nome grande? Nós vimos isso há 2 domingos atrás. Quem queria ter nome grande, meus irmãos? Quem? Quem mais? Aí foi um pouquinho mais para trás, né? Quem mais quer ter nome grande, meus irmãos? Volta a tua folha, então. Capítulo 11, verso 4. Capítulo 11, verso 4. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo o topo chega aos céus, e tornemos célebre o nosso... Fala, gente. Acorda. O nosso
nome. O que Deus está prometendo para Abraão? Abraão, é eu que vou fazer seu nome grande, não é você que fará seu nome grande. Percebe que Babel contrasta, e Babel é uma afronta a Deus, porque é Deus que faz o nosso nome grande. Não é nós que fazemos o nosso nome grande. Percebe a diferença de Deus engrandecendo ou do homem querendo se levantar por conta própria? Você será a quarta bênção ou promessa. Você será uma bênção. E aí, se a gente lê a história da redenção, nós vamos descobrir lá em Atos, em Gálatas, e nós vamos descobrir hoje, nesse segundo, que nós somos a bênção. Você será uma bênção. Abraão é o canal, né, o canal que transporta, ele é o início do transporte da bênção de Deus. E aqui a gente também não devemos cair numa falácia, que nós vamos ver isso mais para frente, tá, meu? Só estou adiantando. Que a descendência de Abraão é uma descendência física, ok? Nós vamos ver que os filhos de Abraão são filhos espirituais. Lá para frente, lá em Gálatas, o texto vai deixar isso bem claro. Porque senão nós vamos dizer assim, que a gente não vai para o céu aqui, porque a gente não é filho de Abraão. Quem que é filho de Abraão? Quem consegue puxar o sangue até lá? O máximo que você vai é até Noé e Adão. Mas Abraão, perigoso, hein? Difícil chegar lá. Então, a bênção, você será uma bênção, que Abraão é um canal de bênção. A quinta promessa de Deus: abençoarei os que o abençoarem. Deus falou isso para Abraão. E a gente percebe que o faraó, nós vamos ver daqui a pouco, o faraó abençoa Abraão, porque Abraão sai rico, vamos dizer assim, Abraão entra classe média no Egito e sai classe média altíssima do Egito. Melquisedeque, nós vamos ver também daqui a pouco. Melquisedeque abençoa Abraão, Abraão paga então o dízimo a Melquisedeque. Sexto, amaldiçoarei quem o amaldiçoar. Daí eu coloquei em negrito e sublinhado, porque no original isso aí, as nossas Bíblias traduzem: eu amaldiçoarei quem os, traz a expressão no plural. Olha só, vou ler o verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, ou seja, muitas pessoas vão te abençoar. Quando entra na parte da bênção também, mas é uma maldição, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas aqui é uma influência da Bíblia Septuaginta que trouxe esse caráter de pluralidade, ou seja, não é os, é quem o amaldiçoar. O que Deus quer nos mostrar é que a graça de abençoar é muito maior do que a maldição. A intenção de Deus com Abraão é de abençoar todo mundo. A intenção de Deus é: Abraão, você será uma bênção para todas as famílias da terra. Mas eu vou, Abraão, amaldiçoar, uma espécie de mitigação, de limitação da bênção. Ainda, eu estou falando bênção para, às vezes pode chocar os irmãos, né? A maldição aqui é uma bênção para Abraão, não para quem recebe a maldição. Eu amaldiçoarei quem o amaldiçoar. Então a intenção de Deus é abundar a bênção, a graça, sobre todas as famílias da terra, inclusive nós. Nós somos frutos desse texto aí, nós somos frutos dessa promessa. Mas a maldição, ela é menor. Verso 7 conclui toda a promessa. Se a maldição tem um caráter de proteção, né? Olha, Abraão, eu vou te proteger, porque se alguém te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar essa pessoa também. No verso 7, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Todos os povos da terra serão abençoados. Israel, depois que ele se torna Israel e nação, a nação de Israel deveria abençoar todos os povos também. E aí, a igreja
abençoa todos os povos também. Percebe que nós somos canais de bênçãos a todos os povos? Meus irmãos, você percebe? Você tem a consciência disso? Que eu e você, nós somos canais da bênção de Deus? Canais da bênção que Abraão recebeu, e ele abençoou as pessoas, e ele abençoou gerações, e nós somos frutos disso. Porque talvez a gente não tenha essa consciência, algo tão claro assim na nossa vida, que nós somos bênçãos. E o mal não propaga, né, lembrando de uma aula do pastor esses tempos atrás, por causa da igreja, porque a igreja é bênção aqui nessa terra. Essa é a promessa que Deus fez com Abraão. A promessa que ele terá uma grande nação. Deus vai abençoar Abraão, o nome dele será grande, ele deve ser bênção, Deus vai abençoar quem abençoar Abraão, né? E Deus vai amaldiçoar quem amaldiçoar Abraão, e por meio daquele homem, o homem que é chamado por Isaías como amigo de Deus, todos os povos da terra serão abençoados. Até Ismael também é abençoado. Ismael também tem 12 filhos. Essa é então aquilo que nós chamamos de aliança, meus irmãos, abraâmica. Aliança, esse é o pacto que Deus fez com Abraão. Essa aliança depois será repetida no capítulo 15, com palavras um pouco diferentes, e depois mais uma vez, eu acho que no 17, com palavras também diferentes. Mas Deus fez uma aliança com Abraão. Aqui é só para nós, assim, agora a gente sai de Abraão, tá? E vamos entrar um pouquinho na teologia sistemática, um pouquinho em outras coisas, só para a gente passar rapidamente para ver como é importante esse capítulo 12, do 1 ao 3. A aliança que Deus fez com Abraão é enorme, meus irmãos. A aliança que Deus fez com Moisés depende da aliança feita com Abraão. Lei, terra. A aliança que Deus faz com Davi, haverá sempre um rei no trono. E um dia, Davi, vai ter um rei que vai governar eternamente. Quem é o rei que vai governar eternamente? Jesus. Mas Jesus não é filho de Abraão? Ele não é o descendente de Gênesis 3,15? Percebe que a aliança que Deus faz com Davi, ela também depende da aliança abraâmica. A aliança que Deus fez com Abraão abrange tudo, mas no decorrer da história da redenção, Deus vai revelando mais coisas. Abraão não tinha isso tudo na mente. A nova aliança, a aliança de Cristo, o sacrifício definitivo e total, a nova aliança. Tudo depende, essas três alianças, a mosaica, a davídica e a nova aliança, depende da aliança feita com Abraão. Abraão, meus irmãos, por isso que a gente enche a boca para falar de Abraão, né? Porque ele é realmente um amigo de Deus. Ele é alguém que teve seus vacilos. Abraão teve seus altos e baixos na fé. Abraão nunca esteve com seu motor a 100 por hora toda a vida, e nunca reduziu a marcha. Nós vamos ver que a vida de Abraão teve reduções. Houve alguns deslizes, algumas quedas. E aí, meus irmãos, na vida de Abraão, aqui eu só queria passar por isso mesmo, tá? Não vou explicar cada uma dessas alianças, quais são os versos, quando Deus aparece para Davi, quando Deus aparece para Moisés, nada disso, tá? Isso aí fica para outro dia também. Hoje é só Abraão. E aí Abraão chega, meus irmãos, na terra. Vamos ler? Está aí escrito, né? Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré. Carvalho é árvore, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra, ou seja, a terra tem gente lá. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Porque se você ler alguns versículos para cima,
que é o que nós lemos aqui, ó, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Isso está no verso 1. Ele não sabe, Deus vai mostrar. Mas agora ele sabe qual é a terra. Porque quando ele chega lá, Deus fala para ele. Olha, o Deus apareceu a Abraão e disse, a tua descendência darei esta terra. E Abraão construiu um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Abraão chegou na terra. Quando ele chega, Deus fala, é essa terra, Abraão, que eu vou te dar. A você e aos seus descendentes. E ele constrói um altar. Um altar dizendo, o Deus dessa terra é o Deus que apareceu para mim lá em Harã, que me chamou. Esse é o Deus que é o Senhor dessa terra. Então aqui é a presença de Deus agora. É um sinal da presença do rei, do dono da terra. Por isso ele faz um altar. Que aquela terra ali pertence a Deus. E não pertence aos cananeus que ali habitavam. E aí está mais uma vez, né, um mapa, Canaã, onde hoje é Israel, né, um pedacinho de Israel, a Jordânia, ali mais um trecho, um pedaço de terra ali. Mas essa é a terra. Meus irmãos, não esqueçamos da promessa feita para Abraão. Não esqueçamos da promessa. Promessa de abençoar, promessa de descendente, promessa de terra. Lembra? Ó? Abraão, eu vou abençoar. Abraão, eu vou proteger você, porque eu vou amaldiçoar quem eu amaldiçoar também. Mas aí, meus irmãos, acontece, a gente vê aí uma ameaça. A primeira ameaça a essa promessa de Deus. Houve fome naquela terra. E Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa, extrema, forte. Foi Deus que mandou Abraão para o Egito? Não. Moisés não escreve que Deus apareceu para Abraão, falando, Abraão, desce para o Egito. É uma decisão unilateral de Abraão. Abraão quis descer para o Egito. Aqui nós vemos um início de uma fé que falha, meus irmãos. A leitura que Moisés está passando o povo naquela época era que Abraão deveria permanecer na terra, diante da fome, da dureza, porque era para Abraão depender de Deus, no meio da crise, da tempestade, das noites sem dormir, da dor, do luto, do sofrimento. Abraão precisaria permanecer na terra, porque a terra é dele. Deus mostrou a Abraão, é esta terra, Abraão. O que Abraão faz? Ele vira as costas para a terra. Ele abandona a terra, meu. Percebe que ele abandonou e foi para o Egito? No verso 4, por exemplo, um outro momento de fraqueza de Abraão. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Por que Moisés coloca a idade de Abraão quando saiu de Harã? Não é para falar que, assim, Deus pode chamar até pessoas com 75 anos de idade para te usar. Não é isso não, meus irmãos. Moisés quer deixar claro aqui que Abraão ficou morando lá em Harã. Era para Abraão continuar a sua peregrinação. Mas Abraão fixou morada, ele quis viver em Harã. 75 anos aí quer dizer que Abraão demora para prosseguir na sua jornada. Daí Deus fala para ele, sai de Harã e vai, e anda. Quando você chegar, eu vou falar que você chegou. Mas há então essa ameaça da fome. Abraão abandona a terra e vai para o Egito. E aí a gente sabe o que acontece. Se há uma ameaça, Abraão fica com medo. Por que ele fica com medo, meus irmãos? Quem lembra da história? Vou até beber um copo d'água agora. Estou ouvindo, pode falar. Ficou com medo de matar, estava com a esposa, mas o que Moisés fala da esposa dele? Aí, ó. Sara, está ali a divisa. Egito, está depois daquela árvore, Sara.
Quando a gente entrar ali, os egípcios vão te ver você formosa. Quantos anos Sara tinha aqui? Uns 60 e poucos anos, talvez. Os egípcios vão ver que você é formosa, que você é bonita, que você se arruma, faz maquiagem, faz tratamento de beleza, então você não fica feia, né? Você se cuida, você vai no salão, faz chapinha, pinta o cabelo. O que mais, gente? Sobrancelha, Sara, você é linda. Quando os egípcios verem isso, eles vão falar assim, que é isso? Isso aí é nosso. Porque o rei tinha direito. O faraó tinha direito, meus irmãos. Ainda mais sobre um estrangeiro, como Abraão era estrangeiro. Vai aqui, vai em São Paulo, aqui na região do Brás, Bom Retiro. Tem um monte de estrangeiro trabalhando como escravo. Mas com brasileiro a gente não escraviza, mas boliviano, venezuelano, a gente coloca em trabalho escravo. Abraão sai, fica com medo, cria uma fraude, olha, fraude, corrupção, lava Egito. Já existia mentira desde a serpente. Abraão, então, ele não é corrompido. Percebe, meus irmãos, que Abraão não foi corrompido? Percebe que ninguém chegou para Abraão, tal. Abraão é o corruptor, é aquele que vai corromper Sara. Abraão fala assim, Sara, você é linda, maravilhosa, mas é melhor você corrompida do que eu morto. No final da história é isso que Abraão falou. Sara, é melhor você contaminada com os egípcios do que eu morto. Abraão tem medo, distancia da ameaça. Como que ele distancia da ameaça? Porque se ele quer ficar perto da ameaça, ele chega lá e fala, não, ela é minha esposa mesmo. Ponto final. Porque Deus falou que quem me amaldiçoar, Deus vai amaldiçoar. E se vocês fizerem mal comigo, Deus vai fazer. Então, não me toquem. Abraão parece que deu um lapso de memória, esqueceu da promessa. Sara vive um tempo dentro do palácio do faraó. Faraó não tem relação com Sara. Como que a gente sabe que Faraó não teve relação com Sara? Porque Moisés não escreveu assim que Faraó a violentou, como o texto vai dizer lá no caso de Judá e Tamar, e nem deitou com. Então Sara era apenas uma mulher bonita no palácio do rei. Por conta disso, Abraão é muito abençoado. Abraão, então, teve medo de perder a vida, de perder seus bens, perder trabalho, perder pessoas. Ele ficou com medo de tudo aquilo que tinha adquirido lá em Harã. Ele leva todos os bens com ele para o Egito e sai mais rico ainda, porque Deus abençoou ele. Ele e Ló. Ló está junto aqui, mas não conta a história de Ló. Percebe, meus irmãos, que às vezes o medo pode nos travar diante da ameaça? Não vai, tem um abismo aqui. Não vai. Nós temos medo. E os nossos medos, muitas vezes, nos travam. Eu quero aqui trazer um medo na vida do cristão. Às vezes é um medo de falar de Cristo. A gente tem vergonha, às vezes, de falar de Cristo para uma pessoa rica, para uma autoridade. A gente tem medo de falar para alguém importante da sociedade. A gente tem medo, às vezes, de confrontar um professor na escola. Não sair brigando, não é confrontar assim. Não, a gente tem que respeito pelas autoridades, meus irmãos. Mas quando o evangelho está em jogo, a beleza de Cristo e da graça, as outras coisas são banais. A gente tem medo, então a gente fica rodeando, sambando, sapateando e não faz nada. E o nome de Cristo é manchado muitas vezes. A gente não confia em Deus. E aí no Egito, o que acontece? Abraão vai para o Egito por causa da fome. Abraão fica decepcionado que a mulher dele é bonita. É uma decepção na vida de Abraão, gente. Há um sequestro, Sara é sequestrada. Deus aflige o faraó, lembra da promessa? Que Abraão esqueceu, mas Deus não esqueceu da promessa.
Abraão, quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Faraó é afligido com pragas. E depois o povo de Israel, ao ouvir isso, fala: nossa, Moisés, há pouco você afligiu por meio do poder de Deus os egípcios com praga. O nosso pai Abraão passou pela mesma situação. Há o livramento, confrontação. O faraó chama Abraão, dá uma dura no Abraão, está no final aí do capítulo, verso 18, chamou, pois, faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me dissesse que era tua mulher? Abraão fica quietinho, mudo, calado, porque ele consente. Abraão não responde nada, meus irmãos, percebe? Abraão fica quietinho. A conclusão é que Abraão sai com riqueza. Abraão sai com riqueza da terra e ele volta então, Abraão vai voltar para Siquém. Abraão volta, meus irmãos. E aí acontece aquele fato da história de Ló, capítulo 13. Ló também é rico, Abraão também é rico. Parece que o espaço não comporta o gado de um e o gado de outro. Os seus gerentes da fazenda, os seus administradores começam a brigar um com o outro, falando: não, essa água é minha, esse poço é meu, não, esse pasto é meu, esse animal é meu. Começa a conflito entre os gerentes de Abraão e os gerentes de Ló. E aí Abraão age com fé. Aqui nós vemos um homem agora que não é mais aquele duvidoso que desce ao Egito. Agora é um homem que tem um pouco mais de fé. E aonde está a fé de Abraão, meus irmãos, nesse texto? Se você está aí com a sua Bíblia no capítulo 13, olha o verso 8. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Abraão oferece a terra para Ló. Quando Abraão chega, Deus fala: Abraão, é esta terra. Abraão agora fala, revigorado pela esperança, pela lembrança da promessa. Abraão, quando fala isso com Ló, fala: Ló, escolhe. O que Abraão está dizendo? Abraão não está sendo assim, só um pacificador. Não é só um pacificador aqui, meus irmãos. Ele está dizendo: se Deus prometeu que Ele vai me dar essa terra, Deus vai me dar essa terra. Eu não vou fazer nada por essa terra. Se Deus prometeu que vai dar essa terra, a bênção da terra vem de Deus. Ló, qual terra você quer? Ló, olha, aqui tem muito seco, né? Terra rachada, pouca água. Eu vou voltar lá para os nossos pais. Desculpa, ele não volta, né? Ele vai para o sul do Mar Morto, Mar Salgado. Então eu vou ali para a região de Sodoma, Gomorra. Eu vou ficar ali, porque ali tem água, ali é uma terra mais fértil. Percebe que a escolha aqui de Abraão em dar o direito a Ló de escolher a terra não é só por uma conta de ter paz com o sobrinho, mas é a fé em Deus, que Deus prometeu aquela terra, Deus vai dar aquela terra. E de fato, Ló sai, desce, porque eles estão mais ao norte, aquele onde tem duas bolinhas em cima lá, Betel e Ai, eles estão ao norte. Ló desce, Abraão continua ali. Ló olha para a terra. Quem que até essa altura também olhou, meus irmãos? Lembra de Eva quando olha para o fruto? Lembra de Cã quando olha para o pai nu? Ló também olha. Só que Abraão também olha. Só que diferentemente dos três, olha o verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Foi Deus que disse, meus irmãos. Ergue os olhos e olha, desde onde estás, olha para o norte, olhe para cima, olhe para o sul, olhe para baixo, olhe para o oriente e olhe para o ocidente.
Abraão, olha para tudo que está ao teu lado. Eu vou dar essa terra. Ande. Daí para baixo, Abraão começa a andar, peregrinar por essa terra, cumprindo então o chamado de Deus. E essa separação, meus irmãos, a separação entre tio e o sobrinho, Abraão, ele faz um altar em Betel. Quando ele volta do Egito, ele constrói um outro altar, contendendo com Ló. Ao discurso que Abraão oferece, Ló escolhe Sodoma. Percebe que Abraão fala com Ló, depois Deus fala com Abraão, e Abraão faz mais um outro altar, sozinho agora, em Hebrom, verso 18 do capítulo 13. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais, ou seja, onde tem muita árvore, tá? Há árvores aqui, carvalho seria árvore, de Manre, que estão junto a Hebrom. Mudou o lugar. Levantou ali um altar ao Senhor. Abraão responde ao chamado de Deus de andar pela terra. Abraão olha. Abraão olhou. Agora Abraão começa a andar e a construir altares, peregrinando pela terra, mostrando que eu confio em Deus. É essa terra que Deus deu, é essa terra que eu vou habitar. Ainda assim, meus irmãos, há uma ameaça, uma nova ameaça no capítulo 14. A ameaça de uma guerra. Há uma ameaça de pessoas invadirem a terra. E essa ameaça, meus irmãos, é aquela ameaça de... Quando a gente é criança, a gente vai dividir o time, a gente nunca aceita um time ter mais jogador com outro time. Ah, não. Arruma mais um para entrar para o nosso time. E há uma batalha de 5 reis contra 4 reis. É justo isso, meus irmãos? Nos nossos dias a gente vai falar que não, né? Ah, no teu time tem 11, no meu tem 10. Ah, arruma mais um para vir para o meu lado. Mas nós vamos perceber que essa narrativa do Egito, a narrativa do capítulo 14 também, que é a narrativa, do capítulo 13, da saída, da separação entre eles, porque Ló também é uma ameaça. Porque vai que Abraão acredita que Ló é o descendente. E a narrativa do capítulo 14, que é a batalha onde Ló será resgatado. E nessa batalha, então, o que acontece, meus irmãos? Abraão está ali naquela parte de Salém, Betel, Hebrom, aqui mais abaixo, aqui, ó, onde tem 2 bolinhas vermelhas, Hebrom. Ló está bem debaixo daquele ponto azul chamado de Mar Salgado. Ló habita ali. Os reis, então, esses 5 reis, há uma rebelião. O que acontece ali é uma rebelião. E esses 5 reis resolvem falar assim, a gente não vai servir os 4. A gente não vai servir, a gente é autônomo. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná resolvem separar do Brasil. A gente não quer ser mais Brasil, a gente quer ser qualquer outra coisa. 3. Daí os outros estados todos da federação falam, não, de jeito nenhum, vocês não vão separar da gente. Vocês devem permanecer submissos à Constituição. E todo mundo resolve descer em batalha contra os 3 estados. É mais ou menos isso que acontece aqui. 5 reis vão se rebelar contra outros 4. E daí os 4 vão vir, vão descer pelo lado de cá, tá bom? Vão descer, ganhar a batalha, levar Ló capturado. Ló agora é uma pessoa... quando perde a guerra, a pessoa vira escravo, refém. Ló, então, é levado por esses 4 reis. E aí, Abraão fica sabendo. É nesse capítulo, meus irmãos, verso 13 do capítulo 14. Olha aí na sua Bíblia, verso 13 do capítulo 14. É a primeira vez que alguém é chamado de hebreu, tá bom? Porém, veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu.
contou o que aconteceu. Olha, veio 5 reis, 5 se rebelaram, vieram os outros 4, derrotaram e levou teu sobrinho embora. Quando ele fica sabendo que o sobrinho foi embora, ele então sai na batalha, vence todo mundo. E aí o que a gente também aprende? Que quatro reis do Mar Morto se rebelaram contra os reis orientais. Daí tiveram aliados, conquistaram então esses reis. Esses reis conquistados perderam seus bens. Quem perde, perde, tá? É uma espécie de banco imobiliário, uma espécie de war, perde território. Quem perdeu, perdeu. Abraão fica sabendo, faz uma aliança e vai atrás do seu sobrinho. E aí, meus irmãos, olha só o que Deus quer mostrar para a gente. Que há uma força presente, 4 reis. Há uma fraqueza de 5 que perderam. Mas Abraão vence a todos. Abraão conquistou os 5. Porque Abraão, quando fica sabendo, ele então desce e começa a subir, meus irmãos. A ameaça de novo, Abraão sai da terra. Mas aqui ele sai para resgatar o seu sobrinho Ló. Ele sai em guerra e ele resgata o seu sobrinho Ló. E aí tem aquela famosa história de Melquisedeque. Finalzinho do capítulo 14, verso 18. Abraão, a essa altura, já volta vitorioso, com todos os bens dos exércitos derrotados. É tudo poder de Abraão. Quem ganha a guerra, ganha tudo, meus irmãos, naquela época. É dono de tudo. Por que a Alemanha não pode ter exército? Porque perdeu a Segunda Guerra Mundial. Por que o Japão também, há uma limitação no poderio militar japonês? Porque perdeu a Guerra Mundial. Então, quem perde, perde. Ele só não perdeu o território. E aí, no finalzinho, Melquisedeque, rei de Salém. Salém, alguns estudiosos vão dizer que é uma abreviação de Jerusalém, que significa paz. Há um rei em Jerusalém. Aqui, por enquanto, não é Jerusalém. A gente está falando só para nos contextualizarmos com a história. Trouxe pão e vinho. Meus irmãos, não vai fazer ligação com o ceia do Senhor aqui, tá bom? É um alimento comum, é a refeição do dia a dia deles. Tá? Não vai fazer ponte com o ceia do Senhor. Trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse, olha o que ele fez, Melquisedeque, verso 18. Melquisedeque não participa da guerra, desses 4, nem dos 5. Melquisedeque está lá, seria Salém, mas Jerusalém, né? Só para a gente se localizar um pouco. Ele sai de Salém e vai encontrar Abraão. E quando ele encontra Abraão, olha o que Melquisedeque faz. Abençoou ele, Abraão. Lembra da promessa, quem te abençoar, eu vou abençoar? Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Abraão agora abençoa Melquisedeque também. Abraão, é aquilo que a gente é acostumado a falar, né? Abraão paga o dízimo a Melquisedeque. Abraão dá alguma coisa para Melquisedeque, mas para o rei de Sodoma e Gomorra, Abraão não dá nada. Porque você percebe, olha só o contraste entre a fala de Melquisedeque. Melquisedeque abençoa. Olha a fala agora do rei de Sodoma. Então, verso 21. Então disse o rei de Sodoma a Abrão, dai-me as pessoas. Ele perdeu a guerra, meus irmãos, tá bom? Ele perdeu, ele é um derrotado, aqui é um fracassado. Ele não é dono de nada mais. Quem perde a guerra perde tudo, até o trono. Verso 21. Então disse o rei de Sodoma a Abrão, dai-me as pessoas, mas os bens ficarão contigo. Dá só as pessoas. Meus irmãos, a gente sabe que a riqueza está nas pessoas, não nos bens. Por que São Paulo é mais rico que Cambuí? Porque tem mais gente. Onde tem gente, tem riqueza, tá bom? Nós construímos riqueza. Pode ficar Abraão com os bens. E eu com o meu pessoal aqui, a gente vai ficar rico tudo de novo.
A resposta de Abraão é a resposta de fé. A resposta de fé a esse homem, a esse rei. Mas Abraão lhe respondeu: levanta as mãos ao Senhor, o Deus Altíssimo, que ele acabou de ouvir de Melquisedeque, que possui os céus e a terra. Quem possui os céus e a terra não é Abraão, meus irmãos, que tem todos os bens desses reis derrotados, mas é Deus que possui. E juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, senão os que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens de Aner, Escol e Manre, que foram comigo. Esses tomem o seu quinhão, ou seja, a parte daquilo que é a espécie de, só para a gente entender, de herança, é uma parte que foi repartido. Olha, eles têm direito a uma parcela, porque eles me ajudaram, então eles têm direito, mas eu não quero nada. Quando Abraão fala eu não quero nada, não é só para assim que o rei de Sodoma jogue na cara dele, mas é para dizer, aquela promessa que Deus me fez no capítulo 12, que ele me fez lá em Ur dos Caldeus, que eu vou ser abençoado, essa promessa, se Deus falou que eu vou ser abençoado, eu não vou pegar nenhum bem, ainda que eu tenha direito, porque ele venceu a batalha. Ainda que eu tenha direito legal, constitucional, vamos dizer assim, da época, eu não tomarei bem de ninguém, porque é Deus que prometeu a me abençoar. Então Abraão age com fé, mais uma vez, nesse instante. E aí, meus irmãos, o que devemos é entender, e não é só entender e ficar na nossa mente como algo intelectual, mas pôr em prática. Não, porque ele não aceitou. O rei de... Não, mas ele não aceitou. Não tem aí a questão se, ele não aceitou. Ele não quis nem um fiozinho, nem nada. Ele negou todos os bens, ainda que ele tivesse o direito. O que devemos fazer e entender? Para a gente agora, meus irmãos, de onde você veio? Não é o que determina o chamado de Deus. Não interessa, meus irmãos, o nosso passado, o que nós fazemos. Deus transforma, é a graça que nos transforma. Você é um peregrino no mundo, foi chamado para andar por fé. É fé na nossa vida, meus irmãos, é depender de Deus. A gente tem um guia, as Escrituras. Nós temos hoje diversos recursos para nos ajudar na nossa caminhada da fé. Lembre-se, você tem um Senhor, nós não somos senhores de nós mesmos. Cristo é Senhor, Ele é o cabeça da igreja. Você deve viver para um propósito, para a glória de Deus. E aí, o que a gente vai fazer? Deus amou o mundo e enviou seu Filho para que o mundo pudesse receber essas bênçãos. Como que o mundo vai receber, meus irmãos? É nós que somos os canais. Você pode continuar a bênção da descendência de Abraão, indo por todo o mundo, pregando o evangelho a toda a criação. Os eleitos de Deus, Abraão era um eleito, os que vieram a crer, herdarão a terra junto com você. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A gente deve continuar a bênção de Abraão até que Cristo volte. E aqui é a dureza. Você deixa muitas coisas para trás? Você já deixou algumas coisas para trás, meus irmãos? O que nós não deixamos ainda? O que nós não rompemos ainda? O que falta para romper alguma coisa? E nessa caminhada, meus irmãos, aonde nós estamos? Você está no Egito? Você está demorando em responder ao chamado de Deus? Você está em guerra? Você está agindo com fé e dando oportunidade de alguém fazer uma escolha? 11:14. O tempo voa, né? Como diz a propaganda antiga, a poupança Bamerinos continua numa boa ainda, né? Meus irmãos, essa é a vida de Abraão. Semana que vem, capítulo 15 a capítulo 20. Leiam em casa. Eu quase não abri muito para comentário hoje, porque eu queria dar essa introdução, que é a dependência de Gênesis 3, do descendente. Abraão é escolhido
com uma mulher estéril. E Deus, desse casal que a gente não dá nada. Meus irmãos, se você tiver que escolher, você não vai escolher nem Abraão, nem Sara. Deus resgata e a história da redenção inicia aí ou aumenta com a história de Abraão. Um homem que vacilou em alguns momentos, mas teve fé em outros. Amém? Vamos ficar em pé e orar, agradecer ao Senhor. Semana que vem eu abro mais para a gente entender alguns outros detalhes e riquezas do texto. Pai amado, Pai bendito, obrigado pela oportunidade de refletir na Tua palavra. Ainda, Pai, que o tempo de 15 minutos só pode ter passado nosso horário, talvez alguns possam ter ficado aí inquieto, pensando no almoço, ter ficado, nossa, não acaba nunca essa aula, Pai, mas que de fato o Teu Espírito possa falar ao nosso coração, e entender e viver pela fé. E agir também, ó Pai, não é só entender e conhecer das Escrituras, é ter uma vida dedicada ao Senhor. Ensina-nos, ó Pai,